E aí pessoal, mais uma vez o professor Otávio Castellani aqui para o Papo de Física. Se você quiser saber o que é mecânica quântica, fica aí que eu já vou te dizer, mas não esquece de dar o joinha e se inscrever. Valeu pessoal! Então vamos ver qual é a diferença entre física quântica e mecânica quântica. Mas antes a gente tem que entender um pouco lá, século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, com o livro do Newton, do Principia, onde ele põe as bases da mecânica, que no fundo vai ser as bases da descrição, né, dos fenômenos físicos a partir de então. E o que trata a mecânica? Basicamente a mecânica trata o quê? Do movimento dos corpos, né, dos fenômenos que a gente observar, a gente consegue matematizar esses fenômenos. Como? Basicamente o que a gente precisa ter? A gente precisa ter as condições iniciais e, consequentemente, com as condições iniciais, a gente consegue estudar a evolução do sistema. Isso é que a mecânica faz, né? Então, se você tem alguma função que determine o estado do sistema naquele instante, consequentemente, você, com uma determinada equação, você consegue estudar a evolução dele nos instantes futuros. É o que faz, no fundo, a segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a ma, que no fundo é uma equação diferencial, mas isso não vem ao caso. Mas a partir dessa equação eu posso conhecer, né, dados as condições iniciais, eu posso conhecer os estados futuros do sistema que eu estou estudando. Então isso é mecânica, que a gente usa no fundo a segunda lei de Newton. Até o final do século XIX, alguns fenômenos estavam estranhos, tipo que a gente chama de radiação do corpo negro, não estavam mais conseguindo ser explicados através do pensamento clássico, da física clássica, da descrição clássica. Você tinha até então a mecânica newtoniana, que já tinham elementos de Lagrange, de Hamilton sendo inseridos na mecânica newtoniana, ou seja, uma nova visão em cima da própria mecânica newtoniana. E você tinha, de outro lado, você tinha as equações de Maxwell, com aquelas equações mostrando que a luz nada mais é do que uma radiação eletromagnética, que se propaga com a velocidade da luz no vácuo. Então você tinha todo esse arcabouço teórico, batendo perfeitamente com muitos resultados experimentais. Mas aí quando chega a tal radiação do corpo negro, em que radiação, ou seja, ondas eletromagnéticas, a explicação para esses fenômenos não conseguiam ser mais explicados usando esse pensamento clássico, usando essa questão de que a radiação é uma onda. Então a única forma que foi utilizada para descrever perfeitamente a radiação do corpo negro, a radiação emitida por um corpo negro, foi feita por Planck. Só que ele teve que admitir um comportamento completamente diferente do que se imaginava, né? Como eu já falei, as equações de Maxwell estavam te dizendo perfeitamente que a radiação é uma onda. Só que a explicação dele, para bater com os resultados experimentais, eu teria que supor que a radiação não se comportaria mais como uma onda. Ela ia se comportar de uma maneira diferente, ou seja, em pacotes, em que eles chamam de quantum, né? Quantum, cada pacotinho de energia. Então a onda, né, a informação da radiação, da energia eletromagnética, não vinha mais na forma de ondas, e sim na forma de quantum. São os quanta de energia. Bom, isso já foi meio que uma revolução, né? Porque o próprio Planck não aceitou isso. Ele mesmo disse que porque ele, na verdade, foi um artifício matemático que fez com que ele fizesse essa descrição. E ele disse, inclusive, que foi um ato de desespero da parte dele, né? E ele passou boa parte depois da vida dele tentando mostrar o oposto, né? Porque ele tinha um pensamento clássico. Einstein, com efeito fotoelétrico, consegue mostrar que essa hipótese do Planck, né, do quantum de energia, era uma hipótese interessante e que conseguia explicar justamente o efeito fotoelétrico, inclusive isso em 1905, e o Einstein recebe o prêmio Nobel em 1921, se eu não me engano, e justamente em função da explicação do efeito fotoelétrico usando a hipótese de Planck, ou seja, do quantum de energia. E logo depois você tem o efeito Compton, que mostra que justamente a esse quantum de energia eu posso associar grandezas de partícula. Então você tem aí um comportamento diferente da radiação. Então a radiação eletromagnética, dependendo do experimento que você faça, ela se comporta como onda, ora se comporta como matéria. É isso que se chama dualidade. Então a luz, ela tem uma natureza dual, ora onda, ora partícula. Mas o que acontece? De Broglie,
ele pensou em simetria, que a natureza é simétrica. Ora, se a luz se comporta como onda e em determinados momentos ela se comporta como matéria, ou seja, como um quantum de energia, como uma partícula, ele pensou o seguinte: será que essa simetria poderia ser verdade? Ou seja, poderia ter matéria se comportando como onda? Então nota a simetria, né? Então, onda se comporta como partícula. Será que partícula poderia se comportar como onda? E isso foi realizado depois que uma experiência com difração de elétrons verificou-se que os elétrons, o resultado do experimento mostrava que aqueles elétrons que foram emitidos se comportavam como ondas. Mostravam lá comportamentos que a gente só reconhece como onda. Então você tem que a partícula, ou seja, a matéria também se comporta como ondas em determinadas situações. Daí vem a dualidade onda-partícula. Então, tanto a onda eletromagnética se comporta como partícula pode se comportar como onda. Isso depende muito da observação que você faz. Mas aí, tudo bem. Isso até então é a física quântica. Ou seja, eu estou estudando elementos muito pequenos mesmo, da ordem de grandeza do átomo, subatômico, né? E a gente verifica então que justamente para um mundo subatômico tem essa estranheza, quebra o nosso senso comum, né? Porque você não consegue ver um objeto, né, se comportando como uma onda, um objeto macroscópico. Essas bizarrices só ocorrem aonde? No mundo quântico, no mundo muito pequeno. 10 a menos 15 metros de distância, 10 a menos 16 metros, 10 a menos 17 metros. Se você for tentar aplicar a física, vamos chamar newtoniana, física clássica lá, não vai dar certo. Então você tem que procurar uma outra física. E aí, voltando ao que eu falei no início, o que a gente tinha na mecânica clássica? A gente tinha um estado, conhecia o estado inicial do sistema e, consequentemente, a gente conseguia estudar a evolução desse sistema em instantes futuros. Então a ideia é essa. Então Erwin Schrödinger, ele propõe uma função de onda, um elemento matemático que teria todas as propriedades de uma determinada partícula, né? Subatômica, por exemplo, do elétron. Então, consequentemente, se eu tenho uma função de onda que me diz todo o estado da partícula, eu teria que ter uma equação análoga à equação de Newton, né? F igual a ma, mas eu teria que ter uma equação do mesmo tipo no sentido de eu usar essa equação em cima dessa função de onda, eu conseguir estudar a evolução do sistema. Daí você tem a chamada mecânica quântica. Então, a partir do momento que eu pego uma função, ou seja, uma função matemática que descreve o estado do sistema em determinada posição e tempo, eu, consequentemente, tenho uma equação, que é a equação de Schrödinger, que justamente pega essa função e descreve a evolução dessa função durante o tempo. Aquela função de onda ali, na verdade, me leva ao que a gente chama de densidade de probabilidade, ou seja, a probabilidade de um elétron, de uma partícula, estar em determinado ponto do espaço. Então, aqui na mecânica quântica, as coisas mudam porque acaba o que a gente chama de determinismo, o determinismo da física clássica, da mecânica clássica. Você tinha o estado inicial e você conhece o estado final perfeitamente. Aqui na mecânica quântica, não. Você, na verdade, você tem probabilidade de uma partícula estar em um determinado ponto. Então, no fundo, você tem uma sobreposição de estados. A essa interpretação, de que essa função de onda nos dá a probabilidade, no fundo, de uma partícula estar em um determinado estado ou no outro, é que foi muito criticada por Einstein e pelo próprio Schrödinger. Porque o Schrödinger propõe essa equação, mas, na verdade, a interpretação da função de onda, dos resultados, foi devido a Niels Bohr e Heisenberg, que trabalharam juntos na Dinamarca, na Universidade de Copenhague, e apresentaram seus trabalhos na Conferência de Solvay, em uma das conferências de Solvay. Por isso ficou conhecido como interpretação de Copenhague. O famoso gato de Schrödinger, na verdade, o que é isso? É uma crítica do próprio Schrödinger a essa interpretação de Copenhague, essa interpretação da mecânica quântica, em que a função psi te dá a probabilidade. Porque a própria cabeça do Schrödinger e do Einstein, por exemplo, eram deterministas. Eles não aceitavam muito essa coisa, essa história de, que é probabilidade. O próprio Einstein fala, Deus nos joga dados. E, se não me engano, Niels Bohr fala, não diga a Deus o que fazer, mais ou menos isso.
Então é interessante porque, de certa forma, é uma teoria, né? A teoria quântica, da mecânica quântica, é estranha, né, com essas bizarrices, mas trouxe muitos resultados interessantes. Porque a partir do momento que você junta, por exemplo, a mecânica quântica com a relatividade restrita do Einstein, você tem o aparecimento de previsões super interessantes, né? A própria antipartícula do elétron, o positron, né, que o Dirac propõe, né? Ele propõe, ele verifica teoricamente, e alguns anos depois ela foi vislumbrada, foi encontrada, o positron. E ainda mais você tem uma coisa interessante, que é o próprio princípio da incerteza, que você não pode determinar com precisão posição e velocidade de uma partícula, né? Se você tem precisão, uma grande precisão na velocidade de uma partícula, você tem uma enorme imprecisão na posição da partícula. E ao contrário, se você tem uma grande precisão, né, na posição da partícula, você tem uma enorme imprecisão na velocidade. E a própria física de partículas, da teoria quântica de campos, tudo é essa junção da mecânica quântica com a relatividade restrita, né? Então a mecânica quântica, mesmo parecendo uma coisa estranha, né, interpretações estranhas, e não sendo tão simples, mesmo com essas ideias aparentemente loucas, o que nós temos aí, nossa tecnologia praticamente toda em cima dos resultados encontrados usando a teoria quântica. Então tá aí, senhores. Qualquer coisa, dá um joinha e se inscreve. Valeu!